Uma informação que chegou agora à tarde, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, postou há pouco mais de 20 minutos nas redes sociais que policiais da Rota prenderam um dos criminosos envolvidos no assassinato de Vinícius Gritzbach, delator do PCC, que foi morto no aeroporto de Guarulhos. O homem foi detido com munições de fuzil e foi conduzido ao DHPP. O suspeito foi preso na zona leste de São Paulo e já estava sendo monitorado, portanto, postagem que foi feita agora há pouco nas redes sociais do governador Tarcísio de Freitas. Polícia, portanto, prendendo o suspeito ali de arquitetar a fuga de mandantes, de assassinato do delator do PCC no aeroporto de Guarulhos. Ô, Gustavo Segré, isso aí chama atenção, por quê? Porque quando aconteceu o fato em Guarulhos, rapidamente algumas pessoas mais emocionadas disseram: isso tem que ser federalizado, tem que sair do estado de São Paulo, tem que ir para a Polícia Federal. E rapidamente a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo já fez ali uma força-tarefa, colocou a cúpula da Secretaria para cuidar de perto, pessoalmente, deste caso, e várias pessoas já foram presas. Agora, um dos principais, um dos envolvidos no assassinato do delator do PCC e de policiais corruptos, E as investigações estão andando, se a gente considerar numa comparação com tantos outros casos, estão andando rapidamente. E numa semana, justamente, em que a Secretaria vem sendo pressionada por uma troca no comando, troca na polícia, enfim. E este caso aí, não testemunhar a favor, não é um peso positivo na balança do trabalho que vem sendo feito pela Secretaria de Segurança Pública, que está resolvendo um dos casos que envolve a maior facção criminosa do país e alguns policiais corruptos também, que estão sendo agora investigados e certamente serão punidos. Gustavo Segré. Eu acho que sim, é uma puxada de orelha, era isso, um atentado, um assassinato num principal aeroporto do país, na frente de todo mundo, de câmeras, com uma única linha de saída, de fugida. Então era necessário que se mostrasse a competência, nesse caso, da segurança do estado de São Paulo. Não me parecia que era um caso que deveria ser federalizado, sobretudo porque quando teve, por exemplo, a saída, a fugida desses dois elementos que saíram do presídio de segurança máxima de Mossoró, o governo federal não foi tão rápido para resolver a questão. Então, eu acho que era competência do governo do estado, resolveu bem, imagino que seja por pura e espontânea pressão do governador, sobretudo, dizendo: não podemos permitir que alguém que cometeu um assassinato na frente de todo mundo, no aeroporto principal do país, tenha passeando por aí pela cidade sem problema nenhum. Então, ponto a favor do governador e da segurança do estado de São Paulo. Agora, senhor Fábio Piperno, eu fico me perguntando se isso aí também não pode gerar uma nova delação, deste novo preso, se ele também não se tornará um delator para entregar aos seus comparsas, porque imagina-se que tem muito peixe grande envolvido com este fato criminoso. Nosso Kobayashi, acho que você toca no ponto mais importante. Veja, é só o primeiro elemento preso, ou seja, tem absolutamente tudo para ser desvendado e investigado em relação a esse crime, a esse assassinato. Porque dá para cravar hoje, com toda a convicção de que essa foi uma ação cometida pelo PCC? Eu tenho todas as dúvidas do mundo em relação a isso. Pode ser que sim, pode ser que não. Ele delatou policiais, ele delatou o PCC, ele delatou gente que trabalha em mercado financeiro e tal, ele delatou muita gente. Então, como é que qualquer um de nós hoje, inclusive a Polícia de São Paulo, poderia ter a certeza de que foi essa ou aquela facção? Então, a partir dessa primeira prisão, talvez consigamos respostas melhores e fundamentais. Agora, enfim, esse criminoso preso hoje, obviamente, ele não executou essa ação sozinho. Então tem mais um bando de gente aí para ser preso também. E o Acácio, para fechar, no começo havia uma grande dúvida, Quem mandou matar o delator do PCC? Provavelmente o PCC. Depois se descobriu que ele havia delatado também
policiais corruptos. E aí as investigações levaram, num primeiro momento, a identificar algumas pessoas, e aí a pergunta era, pessoas de onde? Da polícia, corruptos, ou da facção criminosa? Um dos identificados era do PCC, aquele que estava acompanhando o olheiro, exato, acompanhando desde a saída do avião, enfim, para ir monitorando a sua localização para avisar aqueles que estavam do lado de fora. Esse era do PCC, mas nada impede que havia ali uma ação conjunta também, né? Afinal, havia muita gente interessada no fim da vida deste delator. Nelsinho, você toca num ponto essencial. A criminalidade organizada, como o próprio nome nos diz, tem os seus braços enraizados, inclusive, nos policiais. A gente nem poderia chamá-los de policiais, porque são bandidos travestidos de policiais, e a gente tem dito aqui a semana toda, é uma minoria. É uma minoria bastante pequena, mas é uma minoria que, infelizmente, acaba manchando a atuação daqueles policiais mais sérios. Mas, a julgar pelas circunstâncias, a julgar pelos envolvidos, há uma tendência maior neste momento que nós cravemos que os responsáveis por esse homicídio estão vinculados ao PCC. Um dos apontados, já o Cauê, ele havia sido preso há pouco tempo por tráfico de drogas sintéticas, que é um meio dominado pelo PCC. O sujeito que foi preso no dia de hoje, não indicaram o nome dele ainda, mas ele ajudou o Cauê, que foi o olheiro, a sair do aeroporto naquele dia. Então, há todos os indicativos que são muitos os interessados na morte do Gritzbach, mas muito provavelmente essa ação foi orquestrada pelo crime organizado, mais especificamente pelo PCC.